Graça e paz, amado, corra linda do Senhor, maravilha do Eterno, abençoados, abençoadas. Você, tesouro de Deus, mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Muito bem, café de hoje. E está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Mas antes, quero lembrar você que o café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família, ok? Quero te agradecer, você que se inscreveu no canal, muito nos ajuda. Você que compartilha, você que dá um gostei aí, um joinha, um likezinho. Você que está sempre fazendo comentários, é muito importante, o YouTube entende que é relevante, ampliando, abrindo o leque para nós e conseguimos avançar para mais e mais lugares, ok? Então o café de hoje está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo de número 25 e 26, que está escrito assim: E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. Então, achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eita, coisa linda, hein? Corra linda, maravilha! Gente, a palavra de Deus é tremenda, né? Nesse texto aqui, nós podemos discorrer e aprender muitas lições, tá? Para você ter uma ideia aqui, nós aprendemos no versículo 2, que traz para nós aqui: E subindo Pedro a Jerusalém, disputava com ele os que eram da circuncisão. Você lembra que o café passado nós falamos sobre a descida do Espírito Santo sobre os gentios, lá em Cesareia, onde o centurião Cornélio recebeu uma visão, e Pedro também estava orando, recebeu também uma visão, e Deus promove o encontro, porque revela para o centurião Cornélio que devia ir lá onde Pedro estava e trazê-lo até eles para trazer a orientação da palavra, algo mais para eles. E Pedro discorre acerca do evangelho, acerca da vida de Jesus, da morte e ressurreição, e sobre o poder do Espírito Santo, que justamente caiu sobre eles lá também. Ao falar sobre Jesus, eles foram batizados no Espírito Santo. Quando Pedro, porque lembra que os apóstolos, apesar da perseguição, eu gostaria de lembrar novamente, moraram, diz a tradição, 12 anos ainda em Jerusalém. Embora havia uma perseguição, é mais contra os que aceitavam a fé. Esses apóstolos, eles não se metiam com ele. Por quê, pastor? Por que não se metia com eles? Porque Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Eles estavam saindo lá para ver as frentes de trabalho, mas estavam dando testemunho em Jerusalém, até porque Jerusalém seria destruída no ano 70. Você lembra disso? Já falamos isso aqui. Então houve uma necessidade de os apóstolos ficarem ali em Jerusalém pregando, e vez por outra saindo, viajando para visitar as frentes de trabalho. Permaneciam em Jerusalém, né, como centro, tá, do cristianismo, e saíam os apóstolos a visitar, supervisionar, apoiar os trabalhos, né, as frentes de trabalho que estavam sendo abertas e outras mais que precisavam ser fortalecidas, né? Aí, veja só, como eles foram lá em Cesareia, quando chegou o relato, souberam que eles foram lá batizados com o Espírito Santo. Mas, aliás, antes de saber que foram batizados com o Espírito Santo, eles souberam que Pedro comeu com gentios, coisa que os judeus geralmente não fazem, né? Não faziam naquela época. E começaram a questionar justamente o versículo que nós lemos aqui.
né? Versículo 2, e subindo Pedro a Jerusalém, quer dizer, está voltando para Jerusalém, né? Depois de supervisionar os trabalhos, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entrastes em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. É aonde Pedro agora vai discursar em defesa, mostrando que realmente comeu, mas porque recebeu uma visão, né? E que ele estava orando. Aí ele conta aquela visão que nós já contamos aí, de um lençol que desceu do céu, com animais de todos os tipos, inclusive que o judeu considera imundo, e Deus falando: mata e come. E por 3 vezes ele ouviu isso, ele chegou a contestar, dizer: eu jamais coloquei coisa impura na minha boca. Você lembra disso? Pedro respondendo dessa maneira, mas Deus diz para ele: o que Deus santificou não se torna impuro. E ele vai entender essa visão quando o poder de Deus desce sobre os gentios. É isso que ele está discorrendo aqui em todo esse capítulo 11, para você entender. É isso que ele está discorrendo aqui, até chegar ao versículo aqui. Vamos lá, versículo 17. Olha o que ele responde: portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, Pedro respondendo a eles, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Né? Quem era eu? Quer dizer, aí, pô, claro que eu ia comer com eles, claro que eu ia conviver com eles, porque se o próprio Deus, que deu para nós o Espírito Santo lá, desceu em forma de poder para nós lá, de língua de fogo, né? Falamos em línguas estranhas, língua dos anjos, e fez a mesma coisa lá com os gentios, quem sou eu para contestar? É isso que ele está dizendo. Aí eles entenderam, versículo 18, e ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Amém? Então, isso é lindo, né? Porque há contestações, há, né, explicações a serem dadas e tal, e porque traz o entendimento, a palavra, a orientação, traz o entendimento, traz sabedoria. Aí a igreja lá em Antioquia passa por um processo, diz aqui o versículo 19, e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Quer dizer, eles iam para essas cidades para pregar para os judeus. Tá? Havia entre eles alguns homens cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Aí sim, agora que eles começam a anunciar. E a mão do Senhor era com eles, assim, grande número creu e se converteu ao Senhor. Eles estão vendo que o evangelho agora não é só para os judeus, ele é aberto para todas as pessoas. Chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, então enviaram Barnabé a Antioquia para ver lá o que estava acontecendo. O qual, quando chegou, viu a graça de Deus e se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Né? Então Barnabé, um discípulo chamado, né, o nome dele, o significado é consolação, e ele vai fiscalizar frente ao trabalho e ver que realmente Deus está operando, e ele exorta para que permanecessem no Senhor e com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então Barnabé era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Aí olha só, versículo 25, e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, é onde nós lemos, lembra? Versículo 25, 26, então achando, o conduziu a Antioquia. Aí ele já tinha fiscalizado a frente do trabalho, ele vai lá em Tarso, traz Paulo para trazer orientação para aquele povo. Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinava muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. O que significa cristão, pastor?
pequenos cristos, agora sim, vendo que eles estão vivendo testemunho de vida, chamam eles de Cristo, de pequenos cristos, como Jesus, como Cristo que eles conheceram, que eles ouviram falar, que eles testemunharam. Agora, toda a população que está recebendo a palavra está vendo que verdadeiramente aqueles homens se assemelhavam com Cristo. Isso é ser verdadeiramente cristão, amém? Isso é lindo, gente, que coisa maravilhosa, se parecer com Cristo, né? Por quê? Vê o versículo 29, olha só, e o 30, olha só, encerrando. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Por quê? Porque profetas desceram de Jerusalém, inclusive Ágabo, ele profetiza que haveria uma grande fome que aconteceria no mundo, na época deles, né? Então agora está se cumprindo, o tempo passou e a fome realmente veio. Aí eu aprendo o seguinte: Deus não faz nada, está escrito isso na palavra, sem antes revelar aos seus. Deus revela aos seus, aos justos, aos seus. Amém? Deus não faz nada. Tudo que vai acontecer no mundo, Deus revela antes. Então Deus revelou aqui que haveria uma grande fome. E ocorreu de fato. E o que a igreja está fazendo? Ela é uma comunitária, uma igreja que vive em comum. Uma igreja, por isso que a gente tem que congregar, para a gente estar juntos, vendo a dificuldade dos santos. Aqueles que tinham mais condição começaram a doar, ajudar, socorrer os necessitados. Isso é ser verdadeiramente cristão. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então aquilo que eu quero que me faça, eu faço os outros. Então se eu estivesse lá, eu queria que me socorresse, eu socorro os outros. Amém? Então Jesus ensinou isso. Tudo que quiserem que os homens vos façam, fazei a ele primeiro. Isso é a lei de Deus, né, os ensinos, os princípios que Deus tem nos entregue, né? Então nós temos que realmente fazer isso. Socorrer o necessitado, mover-se de íntima compaixão, tá? Se colocar no lugar do outro. Se eu tivesse lá, e se fosse eu, então o socorro veio, juntaram para socorrer, socorrer os santos, os necessitados, as pessoas que precisavam. Isso é lindo, isso é tremendo. Termina: o que eles com efeito fizeram e enviaram aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Quer dizer, os líderes da igreja receberam os donativos para eles estarem abençoando o povo. Mas quem recolheu foram os santos e entregou na mão de Barnabé e de Paulo os recursos para que eles levassem para os demais. Amém? Então nós precisamos ter agentes de Deus, pessoas que se dispõem, que são verdadeiros instrumentos de Deus, vasos de Deus, para que a glória, a excelência da glória se manifeste. Nós somos vasos de barro, mas a excelência da glória é a presença do Espírito Santo, é a glória de Deus em nós, que habita em nós. Deus fazendo morada em nós. E é essas atitudes, tá? São esses socorros que demonstram o amor de Deus. Nós não fazemos isso para ser salvo, porque a salvação é instantânea, foi dada por Jesus de graça. Não foi de graça para ele, porque ele foi torturado, porque ele foi chicoteado, porque ele recebeu coroa de espinho, porque ele apanhou, ainda carregando um madeiro pesado até o alto do Calvário, porque cravaram as suas mãos e seus pés. Isso não foi de graça. Isso foi muita dor, muito sofrimento, muita lágrima. Mas foi de graça para nós, foi dado gratuitamente para quem quer. E aí nós valorizamos como? Fazendo boas ações, em gratidão a Ele. Não é para pagar a salvação, é em gratidão ao nosso Deus. Amém? Então isso é ser igreja, o sentido de ser igreja. Por isso que eles foram chamados de cristãos pela primeira vez lá em Antioquia. Recebe aí, amém? Quero orar por você, que você e profetizar que você seja um verdadeiro cristão. Pai, toma nas tuas mãos essa vida que recebeu a tua palavra gloriosa. Abençoa, meu Pai, todo o Brasil, as famílias brasileiras, eu coloco nas tuas mãos. Coloco também, ó Pai,
todas as escolas do Brasil. Repreende esse espírito, ó Deus, ó Senhor, de tirania, esse espírito, ó Deus, de acusação, esse espírito, meu Pai, de medo, de pânico, que Satanás está instalando, meu Pai, instaurando nas escolas. Eu repreendo no poder do nome de Jesus. Põe os teus anjos de prontidão, meu Pai, na porta das escolas, em todos os lugares, guardando, porque a tua palavra diz: se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Então, nós não temos condição no Brasil de ter segurança em todas as escolas. Seria muito bom, né, fazer a nossa parte. Mas, Senhor, nós entendemos que se o Senhor guardar, nem se tivesse um exército guardaria. Então, por quê? Porque se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela, em vão vigia os guardas. Então, nós colocamos na tua mão poderosa, em nome de Jesus. Nós colocamos também, meu Pai, a vida, Senhor, da Neia, missionária lá do Carmo, também que pede oração pela sua sobrinha, Ana Elisa, meu Pai, que está internada. Dá saúde a ela em nome de Jesus. A Rose também, Pai amado, zeladora da nossa igreja, Rosemary Ferreira de Souza Freitas, abençoa a tua filha. Deus abençoa a família dela, dá a tua graça, Senhor, teu favor. A Yolanda Pinho também, que agradece, Deus, e Alcina Lúcia, que é a esposa do Laed, Pai amado, que passou por uma operação, uma cirurgia, Senhor, já está em casa. Muito obrigado pela vida dele. E a cunhada Yolanda Pinho também agradece. A Cida Alves, abençoa ela e família. O Jorge Luiz Rodrigues e família. A Elisângela Aparecida e família. A Val Santos e família. A Rosaura Marques também, que pede oração pela Rita e o esposo que operou em nome de Jesus. Pai amado, opera ali, continua operando a tua graça, o teu milagre. A Samira Carvalho e família, abençoa ela. Eronildo Lima e família. Almir, Pai amado, da Ana, o Almir do açougue ali, Pai amado. Dá saúde ao teu filho, em nome de Jesus. Almir, nosso irmão da Ibre. Também o Paulo César, dos grupos, está sempre curtindo os nossos vídeos aí. Abençoa ele, família. Socorro Quaresma também, Deus amado e família, lá de Igarapé, Miri, Paraná, aliás, lá do Pará, meu Pai. Também o Rafael Gama Lopes e família, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Pai, essa foi a nossa oração em nome de Jesus. Gente, me ajuda aí, ó, senta o dedo, vamos compartilhar. Café com Deus.